teve o privilégio de estar ministrando a palavra de Deus, e coube a Deus, por graça e misericórdia, tocar no coração ali do pastor e colocar eu entre esses pregadores. E eu quero aqui nesta noite compartilhar da palavra que é o tema desta campanha. E esse tema, ele tem o objetivo de nos ensinar, nos trazer lições para que nós possamos entender qual é o propósito de Deus na nossa vida, qual é a maneira que nós devemos se comportar, na busca pelo milagre, qual é o trilho, qual é o caminho que nós devemos entender, a forma que Deus vem nos ensinar para tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que nós desejamos, a bênção que você quer, a bênção que você tanto busca, é aqui na casa de Deus que Deus instrui você, ensina você o caminho, o método para que você alcance a bênção ao qual tanto você almeja. Meus amados irmãos, no capítulo 7 de Mateus, e no versículo 1 em diante, no capítulo 7, eu quero aqui explanar com os irmãos, eles traz muitos exemplos dentro deste capítulo. No capítulo 7 de Mateus, eu falei Romanos, mas é Mateus, pelo menos nós vamos achar pelo menos 5 observações importantes. No capítulo todo do livro de Mateus, nós vamos achar pelo menos 5 divisões, para que nós vamos extrair dentro desse texto lições para a nossa vida. 5 divisões importantes. Eu passei durante a noite ontem e durante uma parte desse dia meditando nesse capítulo de Mateus, e encontrei, eu fui desafiado nesta semana, nesta noite, de eu próprio criar, na inspiração do Espírito Santo de Deus, a mensagem para que nós possamos compartilhar aqui nesta noite. Então eu fui desafiado pelo Espírito Santo. Eu não fui em busca de cópia, não. Eu não fui em busca de pregadores, eu fui em busca de papéis que já está esboçado, já tem esboço, não. Eu tive, vamos dizer assim, o desafio de buscar, dentro desse capítulo, lições para nós aplicarmos aqui nesta noite. E no capítulo 7, e no versículo do 1 ao versículo 6, nós vamos olhar, nós vamos ver Jesus dizer acerca do julgamento, acerca daquele que julga o seu próximo, daquele ao qual ele mede o próximo, daquele ao qual repara também a vida do próximo. Do versículo 1 e do versículo 6, o Senhor vem nos instruir, que nós devemos não olhar para outro, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, mas somente olhar para Jesus. E dentro desse versículo do 1 ao 6, nós vamos entender que quando nós passamos a observar o outrem, ou a outra, dentro da casa de Deus, no caminho ao qual nós estamos seguindo, automaticamente nós ficaremos para trás. Em vez de nosso passo ir para mais perto do Senhor, o nosso passo retrocede, nós afastamos mais da presença do Senhor, porque o nosso olhar, ele passa a medir as pessoas, a olhar as pessoas e julgar as pessoas. Mas um versículo, e o Senhor Jesus vai nos ensinar que nós não devemos julgar, porque na mesma medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. E quando nós olhando para o versículo e observamos as palavras de Jesus, é palavra de Jesus. Se você tiver uma Bíblia que a letra é em vermelho aí, você vai entender que a letra em vermelho é Jesus falando. Então essas palavras no capítulo 7, não foi o apóstolo Paulo, não foi o Pedro, não foi Tiago, não foi João, não, foi o próprio Jesus instruindo
a igreja, para que ela não possa olhar para o outro, porque se nós passarmos a olhar para o outro, reparar a vida do outro, nós vamos padecer, nós vamos ficar para trás. E nós não devemos julgar, olhar o cisco no olho do irmão. Eu estou falando nós, porque cabe a mim também, né? Nós não devemos olhar o cisco no olho do irmão e esquecermos muitas das vezes que no meu olho tem uma trave. E às vezes nós caímos nisso, pastor. Às vezes nós achamos santo demais, né? Santo demais. E às vezes nós caímos nesse vacilo de acharmos que nós somos melhor do que o nosso irmão. Nós somos melhor do que o outro que vem mais na casa de Deus, aquele que parece que nos nossos olhos busca menos, e nós passamos a julgar. Mas essa mesma medida que nós julgamos, o Senhor também vai dizer que nós também seremos julgados. Então nós entendemos que no capítulo 7, no versículo de 1 ao 6, nós não devemos julgar para que nós não sejamos julgados. E qual a lição que vemos aqui? Qual a lição que temos aqui nesse versículo? Que nós devemos cuidar da nossa vida espiritual, quer dizer. Nós devemos cuidar você igreja, você irmã, né? Nós devemos cuidar da nossa vida espiritual, porque é nós que vamos dar conta para Deus. É nós que vamos diante do trono de Deus, seremos julgados segundo as suas obras. Olha para você ver. Ou nós seremos julgados segundo as obras do irmão? Não, segundo as nossas obras. Então é essa lição que Deus toca no coração, para que nós viemos cuidar da nossa vida, né, espiritual, não da vida do próximo e nem da vida do irmão, mas que nós sejamos cuidadosos da nossa vida. Essa é a primeira divisão que eu encontrei dentro desse capítulo 7. A segunda lição que vemos aqui está contida no versículo 7 ao versículo 2, que é justamente o texto que é tema dessa campanha, que aqui vai falar sobre pedir, sobre buscar e sobre abrir. Então o 7 vai dizer pedir, buscar e abrir, que é o tema desta campanha, mas depois nós voltaremos aqui. E depois a gente vai observar a terceira lição que vemos aqui, está contida no versículo 13 ao versículo 20, que fala acerca da porta. A porta é estreita e larga, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. É outra lição que nos traz aqui. A porta é estreita, né, porque larga, né, espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Quer dizer, se você quer uma vida reta diante de Deus, você quer uma vida pessoal, íntima com Deus, você pode notar que a sua vida é estreita. O seu caminhar no Evangelho do Senhor não vai ser no oba-oba, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Você vai ser desafiado a renunciar os seus desejos, as suas vontades, porque se você quer servir o Senhor dentro da palavra do Senhor, você vai observar que o caminho é estreito, porque poucos entrarão por ele. O versículo vai dizer: mas a porta larga e o caminho largo, muitos entrarão por ele. Então esse é um desafio para você, né? Medita e pensa, a partir de hoje é dia 28, último dia do mês, olha, a partir de hoje eu vou tomar uma decisão na minha vida. Eu não quero ser mais um entre a multidão, não, eu quero ser diferente, eu quero renunciar os meus desejos, as minhas vontades, os meus prazeres. Eu quero desejar buscar as coisas de Deus. Com toda certeza você vai ver o quanto é estreito. Mas aquele ao qual que quer viver uma vida, né, dentro dos seus próprios prazeres, a Bíblia vai informar que eles estão caminhando para a porta larga, para a perdição, para o sofrimento eterno. Então essa é a lição
que vai nos trazer dentro do versículo 13 ao versículo 20, e vai nos dar alerta também dentro desses versículos acerca dos falsos profetas, dos falsos profetas que existem no nosso meio. Olha, pare para pensar um pouco, para meditar um pouco. Quando Jesus escreveu isso aqui, tinha 2000 anos atrás, e a palavra ela faz um reflexo como se ele estivesse escrevendo hoje, nos dias de hoje, vivendo aqui. Por isso que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir o pensamento. Então a palavra de Deus ela é viva. Jesus escreveu 2000 anos atrás para alertar a igreja naquele tempo, os apóstolos, ao povo, a multidão que seguia, para que eles estejam espertos com os falsos profetas, que dizem que é, mas eles não são. E ele fala assim: olha, para você saber, ele dá uma lição, uma instrução. Você quer saber acerca do falso profeta? Olha para ele e você vai ver os frutos que ele produzir, vai mostrar se ele é o profeta ou não. E o Senhor, ele dá um exemplo da árvore. Você olha para a árvore boa, ele dá fruto bom, mas a árvore ruim vai dar, a árvore mal vai dar fruto mal. Não pode uma árvore ruim dar fruto bom, e nem a boa dar fruto ruim, porque cada um vai dar fruto naquilo que ele é. Então você olhando para o profeta, você pode descobrir através dos seus frutos qual árvore que ele é, qual profeta que ele é. Um alerta para a igreja nos dias de hoje, porque muitas das vezes nós somos movidos por emocionalismo. Às vezes nós estamos vivendo uma situação, Deus vai falar com você nesta noite. Talvez você está aí, vivendo um momento sentimental muito grande na sua vida, espiritual, emocional, daí ele levanta começa a falar e pega você naquilo que é mais frágil, e você se deixa se levar por palavras do profeta, que não tem intimidade com Deus, que não anda segundo a vontade de Deus, que os seus frutos não condizem com a palavra de Deus, e você é levado a acreditar, mas você vai nesse caminho, quando menos espera, nada daquilo que se falou aconteceu, e você quebra a cara, machuca, se deprime, fica com depressão, porque o profeta, ele falou, mas a vida do profeta não condiz com aquilo que ele falou. É um alerta para você, e aqui está dizendo acerca dos profetas, acerca dos falsos profetas. E a quarta lição, que nós vemos no versículo 21 ao versículo 23, fica para dizendo: porque todo aquele que me diz Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus. Nem todos aqueles que a gente vê, que a gente olha, que proclamam o evangelho, que fala acerca de Jesus, que prega Jesus, que cantam, que faz muitas coisas na terra, a nossos olhos parece que ele tem todas as qualidades de ser cristão, mas muitas das vezes ele é um falso profeta, e ele não tem nada daquilo que o Senhor quer, e ele dizendo que ele proclama o Senhor, mas na vida pessoal dele nada serve para o Senhor. Eles falam do Senhor, eles pregam o Senhor, mas ele não entrará no reino de Deus. Por que essa pergunta é importante? Por que ele fala acerca de Jesus, canta, se apresenta acerca de Jesus, fala acerca de Jesus, mas ele não vai entrar no reino do céu? Por quê? Porque eles tomaram uma atitude de não renunciar à sua vida e servir inteiramente à vontade de Deus. Ele é como um ator que se apresenta diante de um público, apresenta aquilo que ele põe diante do povo, mas virou as costas, ele passa a viver a segunda vida que ele é, normal. Ele vivendo como um ator diante da sociedade, ele não renunciou à sua vontade,
ele não aplicou a sua vida nas palavras que ele pregou. Quer dizer, ele pregou acerca de salvação, acerca de obediência, acerca de retidão, acerca de amar o próximo, acerca de estender a mão para os viúvos, para os órfãos, e nada disso ele faz. Ele manda você fazer, mas ele mesmo não faz. E vai chegar naquele dia, o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Pensou? A pessoa fazer de tudo pelo Evangelho, mas quando está oculto, sozinho, ele não é temente ao Senhor, não é obediente ao Senhor. E chegar naquele dia, o Senhor vai dizer para ele: não vos conheço. Vai ser uma decepção muito grande. E esse está justamente nos ensinando no capítulo 7, no versículo 21 a 22, fala de servir ao Senhor, se entregar, renunciar, ser verdadeiro, ser honesto, ser justo, diante do Senhor, para que naquele dia o Senhor não vai lançar ele na perdição. É o que aqui vemos pessoas que nunca resolveram tomar a sua própria cruz, tomar a cruz de Jesus, para os irmãos entenderem, e caminhar em obediência para o Senhor. É isso, naquele dia eles vão ver que serão condenados. E uma observação no versículo 21 ao versículo 23. E na quinta lição, do versículo 24 ao 29, eu parei muito para meditar nisso. Ali vai falar do homem prudente, do homem prudente e do homem insensato, ou tolo, em outras palavras, porque ele sabe que a base é Cristo, ele sabe que o alicerce é Cristo, a base é Cristo, mas a construção em cima da base, ao qual é Cristo, é que vai mostrar o resultado da vida, da casa a qual ele construiu sobre esta base. Porque na medida a qual ele construir sobre aquela base, vai mostrar a resistência da casa ao qual ele é diante de Deus. Porque o homem, nós já vimos pregação, o homem que construiu a sua casa na rocha, que é Cristo, pode vir o vento, pode vir a tempestade, a água, bater sobre a casa, bater sobre a parede, mas ele vai estar resistente, ele vai estar firme, porque a sua casa está firmada na rocha. Mas o insensato, o tolo, que ele põe a sua casa, constrói a sua casa sobre a areia, vai vir um vento, vai vir a tempestade, vai vir a água e vai derrubar aquela casa, e grande vai ser a sua queda, ou a sua ruína. Então aqui está uma lição para nós. Se nós estamos vivendo uma vida, de aplicarmos nossa vida no alicerce que é Cristo, nada vai te abalar, nada vai te derrubar, porque quando você deparar com alguma situação que entristece, que quer jogar você lá para fora da igreja, é os ventos da vida que vem, é a tempestade que vem, é o inimigo muitas das vezes vem bater na sua vida, mas você está alicerçado, você olha para cima, olha para o Senhor Jesus Cristo, e você declara: até aqui o Senhor me ajudou, é o Senhor que me sustenta, porque é o Senhor que me guarda e me livra, porque a sua vida está alicerçado na rocha que é Cristo. A base é Cristo, porque olha que eu escrevi aqui, a lição, que todo aquele que escuta e pratica é o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele homem que também ouviu, olha para você ver, os dois ouviu, mas não pratica, é o tolo, e a sua casa vai à ruína, vai à destruição. Isso é um alerta, isso aí é um despertamento para nós. Quando a prova vem na sua vida, quando a luta vem na sua casa, na sua vida, você tem que olhar para o alto, porque ali mostra em quem você está alicerçado, em quem você tem depositado a sua fé.
Em quem você tem crido, como muitos aqui pregam. Quando a aflição, a luta, ela vai tentar te esmorecer, você olha para dentro de você e busca em você mesmo, em você, falando assim: olha, em quem eu tenho crido, em quem eu tenho confiado. Se eu tenho confiança no Senhor, se eu acredito no Senhor, no momento certo o Senhor há de me dar a vitória. Você viu Jó, o homem, que viveu tantas situações tristes na sua vida, mas ele olhou para o alto e viu que de lá que vem o socorro dele, Eu sei que tudo pode, e que nenhum dos seus planos pode ser impedidos. Palavra de Jó, palavra do homem que estava na brasa, que estava ali na cinza, praticamente nu, coçando com um caco de telha, as chagas, perdeu toda a riqueza, perdeu todos os filhos, mas uma coisa ele sabia: que eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará ao meu favor. Esta palavra é para você, esta palavra guarda no seu coração. A prova que você está vivendo, está atravessando, o seu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre a terra e vai dizer: chega, basta, agora é a hora de você cantar o hino da vitória. E voltando ao tema, no capítulo 7, no versículo 7, vai dizer: pedi e dar-se-vos-á. Você observou bem no versículo pedi, e tem uma vírgula que separa o pedir de dar-se-vos-á. Você observou que existe uma vírgula? Quando existe uma vírgula, significa que existe um tempo. Que pedir, para nós entender, é o mesmo que orar. A petição que aqui Jesus está dizendo, falou: a oração que você fizer, ela pode ser, chegar a ser uma bênção para você. Será para você uma bênção. Pedir e dar-se-vos-á, quer dizer, existe uma vírgula, quer dizer, o que aprendemos aqui? Que existe um espaço de tempo, que existe um tempo determinado para o Senhor realizar. Pedir significa a petição, e a vírgula que eu grifei significa uma oração com propósito, oração com objetivo, oração com uma grande finalidade. É uma oração que você tem uma direção certa, um propósito certo, para uma finalidade certa. Porque Tiago escreveu: vocês pedem maus, vocês não pedem bem, pedem maus, eles instruem nós. Eu perdi até o versículo aqui, as suas petições têm que ser objetivas, a sua petição, a sua oração. O que é a oração? Quando a gente é novo convertido, a gente dobra o joelho, fala um monte de coisa sem sentido, sem direção, sem formar a frase. Até o Senhor entende, porque é com gemido exprimível que chega diante de Deus. Deus forma a frase que o nosso coração está pedindo. Mas a oração, ela significa você conversar com Deus, você falar com Deus e apontar, diante de Deus a sua causa, o motivo ao qual o Senhor quer fazer na sua vida, dentro daquilo que você quer que o Senhor faça por você. Ter objetivo na oração. Se você quiser que Deus faça algo na sua vida, vamos dar um exemplo:
Uma porta de emprego é dentro dessa conversa, desse diálogo com Deus, que você tem que esclarecer: Deus, eu preciso de uma porta de emprego, Senhor. Eu preciso de uma porta, Senhor. A minha casa está atravessando, um momento difícil, que o Senhor abra para mim uma porta de emprego. Olha, Senhor, é na oração, é conversando com Deus, é como eu estou olhando para o pastor, para o irmão aqui, é falando olho no olho com Deus. Falou: Senhor, a minha parte sentimental, emocional, ela está lá no chão, está lá na sarjeta, mas eu quero que o Senhor restaura a minha casa, a minha família, a minha dignidade, porque eu quero estar bem diante da sociedade, diante dos meus familiares. É uma oração com objetivo, é uma oração com direção certa para Deus atender a sua petição. É pedindo ao Senhor e Ele vai lhe conceder. Porque quando nós olhamos nesse versículo, pedir ou petição ou oração, dentro de muitas petições, eu posso destacar 3 tipos de petições. 3 tipos, entre muitas. Temos 3 tipos, eu classifiquei. Primeira, petição pessoal. Tem aquele que só pede para si. Aquele que tudo ele está pedindo para ser melhor, para ser maior, para ter mais, para adquirir mais. Já está bem, mas ele quer muito mais. O segundo é petição que é para ele, mas também que envolve a glória de Deus. A terceira petição é a petição que leva a pessoa, em vez de levar ele para aproximar de Deus, leva ele para afastar de Deus. Nós vemos isso nesses muitos anos que estamos aqui. Pessoas que tanto orou a Deus, que tanto pediu a Deus, e Deus, no tempo dele, ele realizou a petição da pessoa. A pessoa foi lá, abraçou a bênção e nunca mais voltou para a casa de Deus. Então dá para se entender que existe bênção que, em vez de se tornar bênção, tornou-se maldição, porque tudo aquilo que afasta o homem de Deus passa a ser maldição. Então a sua posição de orar a Deus, de pedir ao Senhor, ela tem que ter finalidade para a glória de Deus. Ela tem que ter um objetivo que faz com que você permaneça na casa de Deus e que as coisas que você tanto almeja coincidem com a vontade de Deus e que você seja um servo fiel na casa de Deus. Porque nós vemos isso, e muitas petições, e muitas orações, elas não são de imediato. Existe aquele chamado tempo de Deus, propósito de Deus. Existem aquelas petições que você busca, que você clama, que você ora, que você fala com Deus na igreja, fala com Deus em casa, fala com Deus indo trabalhar, na rua, no emprego, na loja. Você vai pedindo a Deus, mas Deus vai estar dando a sua petição, porque Ele vai preparando o seu coração para que você possa receber na hora certa a sua petição. Porque tem bênção ou tem petição que Deus dá, mas se Ele der para você na hora que você quer, vai se tornar para você um peso, um fardo. Mas se deixar no momento de Deus, no tempo de Deus, você vai ver que as coisas vão encaixar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você lembra de Marta e de Maria? Marta chegou, um dos seus servos falou: olha, você vai até Jesus e fala para Jesus que Lázaro está enfermo, prestes à morte. E Jesus pegou para aquele que levou a mensagem e falou: olha, fala para ela que eu já vou indo. E Jesus demorou mais 2 dias, por isso mesmo, 4 dias
no total para chegar lá. Marta estava na expectativa que Jesus ia chegar imediato, porque até a pessoa doente, enferma, eles acreditavam que no terceiro dia ainda tinha possibilidade da pessoa levantar ainda do leito, mas Jesus foi no quarto dia. Então tem coisas que Deus ele deixa às vezes passar na medida que você acha que poderia resolver logo, porque o que Deus tem para fazer é muito mais daquilo que você pede, muito mais daquilo que você pensa, e o tempo de Deus, eu volto a repetir, é melhor do que o seu tempo. Você viu uma criança quando ela quer pedir alguma coisa, ela pede uma vez, pede duas vezes, pede três vezes, se a mãe não escuta, ela vai até onde a mãe está e vai pedindo para a mãe vai olhando, vai observando, a irmã acaba dando para ela, porque por causa da insistência da criança de querer algo. E Deus ele é da mesma forma. Às vezes você vai pedindo para Deus: olha Deus, eu preciso já, Senhor, eu preciso agora. Tem petição que é imediato, tem petição que é mais tarde. Então Deus ele sabe o melhor momento ao qual você precisa. É você confiar no Senhor, é você depositar a confiança em Deus, porque às vezes você quer tomar os pés pela mão e fazer coisas que ainda não é no tempo de Deus. Você passa anos vivendo com aquele fardo, com aquele peso, porque você não esperou o tempo de Deus. O Senhor quer comprar um carro, é melhor você esperar um pouco. Não, mas eu estou precisando do carro. Não, eu quero logo. Senhor, não, o Senhor nem respondeu. Amanhã vai lá na concessionária, vai lá e olha o carro, observa o carro. Deus nem respondeu, falando para esperar. Espera a resposta, não é para já, não é para agora, espera. Não, eu quero o carro agora mesmo. Aí ele pega um talão de 5 anos, passa o perrengue lascado pagando, passando necessidade, porque não esperou o tempo do Senhor. Porque o tempo de Deus ele é perfeito, ele é perfeito, é real. Você lembra de Ana, que o irmão pregou ontem aqui? Ana todo ano subia para o templo para orar, todo ano ela buscava, ela foi insistente, mas ela entendeu que o tempo de Deus era o tempo ao qual Deus ia dar, o seu desejo na hora certa. Todos os anos ela subiu para o templo para buscar a Deus. Olha que lição! Todos os anos, não falou que é uma semana, não, 2 meses, não, todos os anos. Quer dizer, ela não desfaleceu, mesmo sabendo que a sua inimiga tinha neném todo ano, dava filho para sua esposa Eucana, e ela não dava filho, mas mesmo assim ela não desfaleceu, ela não desistiu, ela pediu. Daí quando o Senhor falou assim: chegou a hora de eu abrir a madre desta mulher, e o que eu vou dar para ela, ela vai se alegrar, vai ficar contente, vai feliz. Você sabe a história, demorou muito tempo, mas quando veio, Deus lhe concedeu para que ela tivesse um menino chamado Samuel. Aleluia! E ela fez um voto com o Senhor de dar o Samuel para o Senhor. Olha que coisa linda! O propósito dela dar a criança para o sacerdote criar. E se você descer os versículos para baixo, você vai perceber que Deus lhe concedeu 3 meninos e mais 2 meninas após Samuel. Então Deus ele sabe a hora certa, Deus ele sabe o momento certo. Se Deus ele está segurando a sua bênção, é porque não é o momento de você receber a bênção tal. Você lembra o homem? Eu vou finalizar porque falta 5 para as 9. A Bíblia vai contar de um homem chamado Ezequias. Ele orou ao Senhor e a oração dele foi imediata, foi instantânea. Ele virou-se para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, vê como eu andei na sua presença,
E Deus ouviu aquela oração do coração, do quebrantamento daquele homem, e atendeu no mesmo instante, e acrescentou 15 anos de vida para aquele homem. Então está um exemplo que Deus na vida de um, Ele trabalha de uma forma, e na vida de outro Ele trabalha de outra forma. O que nós devemos, aprender com isso, que nós devemos confiar no tempo de Deus, na vontade de Deus, porque nós não decepcionamos, nós não ficaremos tristes, porque a petição, ela vem de nós, mas o dar, o realizar, é da parte de Deus para conosco. E toda petição, e todo pedir, e toda oração, ela é condicional. Já falaram isso para você? Que ela é condicional? Não é toda a petição você pede e já vem, não. Ela tem uma condição para que você possa pedir e Deus possa realizar. Tem uma condição. Qual é a condição? A condição é você pedir e você permanecer na presença de Deus. É você pedir e você saber que Deus, na hora certa, o Senhor, Ele vai realizar aquilo que tanto você quer. E a oração, Deus atende a isso. Tem vários exemplos aqui. Mas para me finalizar, vou finalizar nesse aqui. Você tem que ter cuidado na sua petição. Você tem que ter cuidado naquilo que você pede. Você tem que vigiar na sua oração, naquilo que você pede, porque muitas das vezes pedimos mal, e aquilo que nós pedimos às vezes vai trazer malefício para a sua vida. Você tem que ter cuidado. A Bíblia vai falar de vários personagens que pediram algo, para eles, que para eles trouxeram malefício. A Bíblia vai contar no dia de Herodes, ao qual João Batista nasceu. João Batista, ele falou acerca do pecado de Herodes, que estava com a mulher de seu irmão Herodias, e que a filha, uma das moças, foi dançar diante do rei Herodes, e Herodes se encantou por aquela moça, que ela se chama Salomé, e o rei Herodes se encantou pela beleza da moça e falou: olha, pede o que você quer, eu te dou, até metade do meu reino eu te dou. E ela, induzida pela sua mãe, que ela poderia pedir uma coisa muito boa, riqueza, ouro, metade do reinado, ela pediu a cabeça de João Batista. Então existem petições, que te favorecem, que te faz você crescer. Então nós devemos vigiar naquilo que nós pedimos. Amém, igreja? Vou contar uma história de um homem, um rei. Ele gostava muito do seu súdito, seu empregado, e falou para o seu empregado: olha, vou usar minhas palavras, eu gosto muito de você, você tem me servido bastante. Se você pode pedir o que você quiser, eu vou te dar. Pode pedir o que você imaginar, eu vou te dar. E aquele moço ficou pensando: olha, se eu pedir riqueza, logo a riqueza com o tempo vai se acabar, porque nós vemos pessoas que é rica, depois nós olhamos, ficou pobre de novo. Se eu pedir fama, logo também a fama vai se acabar, o prestígio vai se acabar. E ele ficou pensando: o que eu devo fazer, se eu pedir riqueza, vai se acabar, prestígio, fama, vai se acabar. Daí ele descobriu que o rei tinha uma filha, e daí ele pensou, falou: essa é uma coisa, acho que eu vou casar com a filha do rei, vou pedir a filha do rei para casar, porque daí eu vou ter dinheiro, vou ser rico e vou ter fama, ele nunca vai se acabar.
Então ele pediu a mão da filha do rei, a princesa, para se casar. Então é petição sábia, é petição direcionada à vontade de Deus, que leva a sua vida diante de Deus, que nunca você vai afastar da presença de Deus, nunca você vai distanciar de Deus, porque a bênção, ela calculada, ela pedida, né, dentro do coração contrito, quebrantado, Deus jamais desprezará. Amém? Amém? Que Deus abençoe suas vidas. A salva de palmas engrandece o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus, né, irmão? Palavra sábia, né? Aniversário, né? Que é metido, né? Pegue a mão da